A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 17. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Apareceu João Batista na Judéia. Aqui tu tem a união, assim, do Antigo Testamento com Jesus. Por quê? Porque é profetizado que Elias, entre aspas, viria antes do Messias, que haveria um profeta, um precursor antes do Cristo, antes de Jesus. E este é João Batista, que sim, nós sabemos que João Batista, ele era nazireu, ele foi separado no ventre. A história de João Batista é linda. Nós já temos vídeos no canal sobre o personagem João Batista. Ele era nazireu desde o ventre, era profeta e era um homem respeitado, reconhecido pelas autoridades e pelo povo. E ele apareceu naqueles dias pregando. Então, quer dizer, ele tinha uma mensagem, porque o profeta de Deus, ele não fala de si mesmo. Ele fala o que Deus manda ele falar. E ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Então, a mensagem central, principal, primeira de João Batista era o arrependimento. E o que vem a ser arrependimento? Convicção do pecado. Convicção, certeza de que eu sou pecadora, de que eu erro, que eu transgrido, que eu falho. Então, arrependam-se. Como a gente diz, cai na real, caiu a ficha, eu sou pecadora, eu não vou conseguir sozinha, eu não tenho condições, eu preciso de um Salvador. Então, tu tem convicção do teu pecado, convicção de que tu quebrou, feriu, violou, transgrediu os mandamentos. Tu tem que te arrepender porque tu quebrou a lei de Deus. E aí fala do reino dos céus. Essa expressão reino dos céus, ela é sinônimo para reino de Deus. Mas só Mateus fala reino dos céus. Nós não encontramos reino dos céus nos outros evangelhos, nós encontramos em Mateus. E aí João Batista está falando de um arrependimento. Arrependam-se, quer dizer, vocês têm que sofrer uma conversão, uma metanoia, uma transformação, uma mudança de vida, algo novo, arrependimento. E isso é de dentro para fora. É uma convicção interna, pessoal, particular, íntima. Cada um de nós sabe quando verdadeiramente se arrependeu. 3. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Então, quem é a voz que clama no deserto? É João Batista. Isaías 40, verso 3. Mais uma profecia que se cumpre. Mais um texto do Antigo Testamento realizado no Novo Testamento, mais precisamente aqui, em Mateus. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Esse prepare o caminho do Senhor é o precursor, é aquele que vem antes, é aquele que pavimenta para que o rei possa passar,
Então João Batista é este profeta, este homem de Deus, é esse nazireu, esse consagrado, né? Que prepara, que antecede o Cristo. 4. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Aí tu vai dizer assim, que estranho. Por quê? Ele vivia no deserto. Tu prestou atenção lá no primeiro versículo? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. A história do nascimento de João Batista já foi um milagre, porque seus pais eram avançados em idade e sua mãe era estéril, não podia ter filhos. Então, o que a gente imagina? Que ela só teve João e que eles faleceram. E João foi separado, ele viveu para servir ao Senhor, consagrado ao Senhor. Então, ele vivia no deserto, em consagração diária constante. E o alimento mais recorrente, mais comum, mais fácil de encontrar eram gafanhotos e mel silvestre. Mas não é qualquer gafanhoto. Esse gafanhoto que ele se alimentava era um gafanhoto bem gordinho, com bastante proteína, vamos dizer assim. E mel silvestre. E a roupa de João Batista aponta para Elias, porque se tu vai para segundo Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 1, verso 8, tu vai ver que Elias também se vestia dessa forma, de pele de camelo, né, e cinto de couro. Os profetas que viviam no deserto se vestiam assim, era uma característica dos nômades. Aqueles que ficavam perambulando, né? Andando para lá e para cá. Viviam sem ter lugar, sem ter paradeiro. Então, João, ele apareceu. E assim como ele apareceu, ele vai desaparecer. Porque ele simplesmente vai cumprir um papel, uma missão. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então ele só veio fazer o quê? Preparar o caminho para Jesus. Quando eu digo só veio, eu não estou diminuindo, só quero dizer que a vida dele, a sua existência, seu ministério foi fazer isso, ser o precursor, ser o antecessor, aquele que preparava o caminho do Senhor. Quando dizem endireitem as suas veredas, é o mesmo arrependam-se. Então aqui João Batista fica mais parecido ainda com Elias. E o povo temia João Batista porque acreditava que ele era Elias, né? Mas não, ele era João Batista. 5. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava e, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então aqui tu vê que a mensagem de João Batista se confundia ou se identificava com quem João Batista era. Porque o que ele pregava era o que ele vivia, e o que ele vivia era o que ele pregava. E isso atraía as pessoas para ele, ao ponto das pessoas irem até o deserto para ouvir João Batista. E olha que forte, confessarem os seus pecados, se arrependerem. E eram batizados por ele no Rio Jordão. E eu já tenho explicado nos outros capítulos sobre a Judéia e a Galileia. Então, eles iam para a Judéia. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam onde ele estava. E havia um arrependimento. E aí esta palavra é muito importante. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Batismo, no grego, no Novo Testamento, significa imersão ou mergulho. Então, eles eram mergulhados, imersos nas águas do Rio Jordão. E isso simbolizava o sepultamento.
porque tu vai para dentro da água e tu sai da água. Então, tu te arrepende dos teus pecados, tu morre para os teus pecados e tu ressuscita. Tu vive de novo para uma nova vida com Cristo, com Deus. Então, tu tá te arrependendo. E a mensagem de João era tão eficiente, ela era tão forte, tão verdadeira, que ela funcionava de uma forma prática. As pessoas ouviam, confessavam, se arrependiam, eram batizadas. E é assim que tem que ser. As pessoas têm que ouvir a palavra de Deus verdadeira para que haja espaço de arrependimento, para que o Espírito Santo possa convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Todos nós precisamos deste lugar de arrependimento. Precisamos chegar até este lugar de convencimento, de convicção, de certeza da nossa natureza pecadora e pecaminosa, da necessidade de um Salvador. Cada um de nós que aceitou, que recebeu o Senhor Jesus, que entregou a sua vida para Jesus, encontrou este lugar de arrependimento. E o batismo simboliza isso, a morte para os nossos pecados e o renascimento para uma vida nova em Cristo. 7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Bom, nós vamos ter esses personagens ao longo de todos os evangelhos, os fariseus e os saduceus. Eles eram religiosos, mas não só isso, eram grupos também políticos, porque a religião se misturava, né, com o Estado, se misturava com o poder, com o governo, com o rei, com o reinado. E isso é muito sério, quando as coisas espirituais estão a serviço ou subordinadas às coisas naturais ou a interesses outros. E os fariseus e os saduceus, eles tinham uma autoridade sobre o povo, por causa das sinagogas e por causa do templo. E isso dava para eles muita autoridade, muita superioridade, muita supremacia sobre o povo. E eram eles que interpretavam a lei. Eram eles que acrescentavam fardos pesados, um jugo. É a respeito dos fariseus e saduceus que o Senhor Jesus criticava e os chamava de sepulcros caiados. Por quê? Porque eles criavam coisas difíceis demais para o povo que eles mesmos não moviam nem com o dedinho minguinho, mínimo. Eles acrescentavam fardos pesados, deixavam as pessoas exaustas, sobrecarregadas por causa da religião. Não a lei que nós estudamos, não a palavra de Deus, não. Doutrinas humanas, tradições humanas, interpretações humanas, exatamente como hoje, nos nossos dias. Pessoas religiosas, uma religião, uma religiosidade, regrinhas, coisas para dificultar, para complicar, para manipular, para controlar, para prender as pessoas. Então, por isso, João Batista, homem de Deus, nazireu, profeta, enviado, chama eles de raça de víboras. Aí tu pensa, bah, pegou pesado. Sim, porque a víbora, ela é muito ligeira. Tu olhou, ela já te pegou ou ela já fugiu. Então, raça de víboras. Quer dizer que o que eles faziam era letal. Eles tinham veneno, eles eram ligeiros, eles eram espertos, né, como a gente fala no Brasil. Eles tinham movimentos rápidos, leves, sutis, com uma aparência de piedade, mas na verdade a dor, a lesão era fatal, era letal, era algo que destruía, que envenenava, que fazia mal, que contaminava o povo.
Então, se prepare, porque nós vamos ouvir muitas vezes o Senhor Jesus colocando fariseus e saduceus nos seus lugares. E aqui a gente está vendo João Batista chamando esses religiosos, esses hipócritas, né? Esses homens interesseiros de raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Quer dizer, vocês acham, porque vocês são religiosos, porque vocês têm uma religião, vocês têm uma série de rituais, de regras, vocês não vão ser encontrados pela ira de Deus? Claro que vão ser. 8. Produzam frutos dignos de arrependimento. Então, esta palavra que é tão forte, produzam frutos dignos de arrependimento, foi dita para essa raça de víboras. E cada um de nós, se não encontrar o lugar da humildade, da humilhação, vai ser objeto da ira de Deus. Porque nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. O que é isso, produzir frutos dignos de arrependimento? É um processo. Como que uma árvore produz um fruto? É um processo, é crescimento, é maturação, é doçura. Há um tempo. E nós, espiritualmente, quando nos convertemos, quando nos arrependemos, quando confessamos os nossos pecados, nós passamos por este processo, por esta mudança de vida, por essa renúncia, por essa conversão, essa salvação, esse reconhecimento da nossa incapacidade. Não é porque tu cumpre os mandamentos externamente que tu vai ser salvo. Não, o nosso interior precisa ser salvo, perdoado, curado, liberto. Tu pode aparentar, tu pode ter comportamentos, boas ações, atitudes externas que as pessoas olhem para ti e digam: ai, como ela é de Deus. Mas aqui dentro é um veneno puro. Aqui dentro tem morte, porque o pecado leva à morte, o pecado gera a morte. Então, eles precisavam produzir frutos dignos de arrependimento, assim como eu, assim como tu, assim como nós. Nós precisamos diariamente produzir frutos dignos de arrependimento, desenvolver a nossa salvação diariamente, com temor e tremor. Nós temos que levar a sério a santidade, a presença do Espírito Santo em nós, para que a gente viva uma vida de santidade de dentro para fora e de fora para dentro, tendo atitudes que as pessoas reconheçam e glorifiquem a Deus, mas acima de tudo, em secreto, que o nosso Deus, que conhece o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade, os nossos desejos, né? Os nossos olhos, que Deus que nos sonda possa se agradar, que o nosso coração, meditar do nosso coração possa agradar a Deus. Isso é produzir um fruto digno de arrependimento, porque o fruto simboliza algo gostoso, algo doce, algo que todos apreciam, tanto que Deus nos deu uma variedade de frutos, né, de frutas, uma mais deliciosa que a outra. Então nós devemos produzir esses frutos doces no tempo certo, maduros, gostosos, que alimentam, que produzem vida, alegria, paz, bem-estar, que é também a comparação do fruto do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Produz um fruto. Então, tudo isso eles não faziam. Então, João está dizendo que eles tinham que produzir frutos dignos de arrependimento. 9.
E não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Por que João Batista está falando isso? Porque nós vemos no primeiro capítulo de Mateus que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. Quem vive pela fé não vive pela vista. Quem vive pela fé não vive de aparência. Quem vive pela fé, vive pela palavra de Deus. Fé no Filho de Deus. Então, quando tu diz que tu é filho de Abraão, tu tem que ter fé. Tu tem que ter uma vida digna. Tu tem que ter uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida reta. Porque Abraão viveu pela fé. Cada passo ele agia pela fé, por obediência. Sim, muitas vezes caiu, muitas vezes vacilou. Como eu disse para vocês, claudicava, né? Ficava assim, ia para frente, ia para trás. Estudamos, foi maravilhoso o estudo sobre Abraão. Caminhar, né, com Abraão no Gênesis e ver como Deus liberta, como Deus santifica, como Deus purifica. Chegou ao ponto dele oferecer seu filho, dele entregar seu filho por amor a Deus. Aquele mesmo Abraão que teve que sair da sua terra, da sua família, teve que esperar o herdeiro, enfim. Isso é viver pela fé. É como cada um de nós, que tem que abrir mão da sua vontade, da sua natureza, dos seus achismos para fazer a vontade de Deus. Então Abraão viveu pela fé nas promessas de Deus. E saduceus e fariseus não viviam pela fé, não viviam nas promessas, não, eles inventavam coisas. Eles tinham interesses escusos, eles faziam as coisas com más intenções. Então por isso João Batista foi tão pesado, assim, tão forte, tão direto, tão contundente contra os fariseus e os saduceus. E há uma diferença que eu vou falar em outras vezes, assim, ó, os fariseus criam em todo o Antigo Testamento, os saduceus só no Pentateuco. Então, por exemplo, os fariseus tinham muito mais entendimento da palavra de Deus porque criam na lei e nos profetas. Já os saduceus criam apenas no Pentateuco. Então eles não criam na ressurreição, eles tinham várias questões. E eles tinham muito poder, né? E dinheiro, e autoridade. E isso também faz com que a pessoa seja orgulhosa, soberba, cruel, difícil. E também tem esse lado, né? Eles não eram pessoas piedosas, eles eram cruéis. Usavam dessa autoridade para fazer, muitas vezes, o mal. Devorar a casa, né, dos órfãos, das viúvas. Enfim, nós vamos estudar muito sobre fariseus e saduceus. 10. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, tu pensa que ele está falando para o povo? Tá, mas está falando para os fariseus, para os saduceus, para esses religiosos. Porque se tu não produz um bom fruto, se aquela árvore não produz um bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Então, este processo interior é que permite que produza frutos. Se tu não limpou aqui dentro o interior, o teu exterior vai ser muito pior. Então, o que está reservado para ti? A ira e o fogo eterno, o fogo de Deus. E aí fala do machado, porque daí tu vai cortar a árvore e vai lançar no fogo. 11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista está falando do Senhor Jesus. Ele batiza com água no Rio Jordão, mas Jesus batiza com o Espírito Santo, com o fogo. Vocês ficarão em Jerusalém até receber do alto poder, né, para serem testemunhas. Então, assim, ó, Jesus nos batiza com o fogo. E o que é o fogo? Lembra do fogo estranho, do fogo consumidor, do fogo que santificava, que purificava? Pois bem, é o Espírito Santo de Deus que faz essa obra nas nossas vidas. E sim,
O batismo com água é um batismo, mas o batismo com o Espírito Santo, o batismo com fogo, só o Senhor Jesus, só a intimidade, só a busca, uma busca sincera e verdadeira é que vai te dar. Tu só vai alcançar, né, esse batismo com o Espírito Santo, esse batismo com fogo, esse poder, quando tu buscar. Porque nós sabemos de pessoas, como eu dei exemplo no outro vídeo, que não querem mergulhar nesse rio, não querem mergulhar no mar, só querem molhar os pés. Então, o quanto tu busca de Deus, o quanto tu busca da palavra, o quanto tu busca do Espírito Santo, o quanto tu quer, é o que tu vai receber. 12. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então, ele está falando que o Senhor Jesus tem a pá, vai separar, né, o trigo da palha. Isso quer dizer juízo, isso quer dizer limpeza, purificação, santidade. Aquele que quer e aquele que não quer. Aquele que está vivendo, aquele que está produzindo frutos dignos de arrependimento e aquele que está só brincando, fazendo de conta. 13. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João batizasse. Lembra que ele estava na Galileia? Então, ele saiu da Galileia e foi para o Rio Jordão. Eu falei no outro capítulo, 150 quilômetros, né? A viagem sai de uma parte de Israel para a outra parte. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você e é você que vem a mim. Então, eu acho muito bonito que João quis convencê-lo a mudar de ideia. Ele tentou, né? Ele argumentou, mas não conseguiu. Por quê? Porque havia profecias, havia... vamos dizer assim, o que deveria ser feito, toda a justiça, porque o Senhor Jesus responde, né, que tinha que ser assim. Então, Jesus saiu de Nazaré, da Galileia, andou, né, viajou esses 150 quilômetros para chegar na Judéia para ser batizado por João. Então, João queria mudar a história. Não, a história é essa. Tu é o João Batista, tu é o João que batiza. Então, eu vim de lá para que tu me batize aqui, para que as palavras se cumpram, para que as profecias se cumpram, para que toda a justiça se cumpra. 14. Ele tentou, né, convencer, mas não conseguiu. 15. Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou, quer dizer, tudo que estava escrito a respeito de João Batista e de Jesus precisava ser cumprido. Toda a justiça, quer dizer, o ministério messiânico, as profecias, as palavras a respeito do Senhor Jesus e a respeito de João Batista. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então aqui, essa parte é muito forte e muito importante para nós na história da igreja. Jesus logo saiu da água. Então, eu falei para vocês, batismo é imersão, é mergulho. Tu entra na água, isso simboliza a tua morte para os pecados. E quando tu sai da água, tu ressuscitou com Cristo, uma nova vida com Cristo. E olha que forte, o Espírito de Deus desceu como uma pomba, vindo sobre ele. Então, o batismo, ele é uma profissão pública, é uma confissão pública, é um compromisso público. E Deus abençoa. Isso é um sacramento, é algo sagrado. E o Senhor Jesus fala que tu tem que ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo, ele é algo importante na vida do cristão. A gente sempre fala, a única exceção é o ladrão da cruz, porque ele já estava na cruz e não foi batizado, mas Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas a Bíblia diz: se tu crer e for batizado, tu serás salvo. Então, faz parte de toda a justiça, faz parte de tudo que Deus espera dos seus filhos, é obediência.
E é muito poderoso, sim, o batismo. E muito mais o batismo com o Espírito Santo de Deus. E aí vem uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Esta palavra está em Isaías 42, verso 1. Depois que Jesus sai da água, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vem sobre ele em forma de uma pomba. E a voz diz: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então, quando tu é batizado, quando tu recebe o batismo, tu tá agradando a Deus. Tu te torna um filho amado. Por quê? Porque tu vai te batizar, porque tu tá confessando o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Tu te arrependeu dos teus pecados. Então, a gente vai recapitular. Jesus é o Filho amado, Jesus é Filho de Deus, Jesus é Filho do homem, Jesus é Filho de Davi, Jesus é Filho de Abraão. E nós, quando nos batizamos, estamos reconhecendo e recebendo este poder de ser Filho de Deus.